Tranquilo. Iniciar gravação em 5, 4, 3, 2, 1. Olá a todos. Meu nome é Reinaldo de Lima Queiroz, sou advogado há 15 anos na capital de São Paulo. Bacharel em Direito formado pela Universidade Camilo Castelo Branco, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Abro esta palestra agradecendo a honra da atenção e o privilégio do convite para estar aqui, e hoje, trocar ideias, para adquirirmos juntos o mais alto e profundo conhecimento. Apresento agora a minha palestra em áudio. O tema é Percepção Política da Ordem Social e Jurídica do Brasil. No Estado Democrático de Direito, o império é da lei. A sociedade brasileira vive um momento extremamente polarizado? Atualmente, é travada uma batalha ideológica em que já não se importam os militantes com o que é certo ou errado. O objetivo principal é o de destruir o adversário político antes do ano eleitoral 2026, mostrando que seus fins justificam os meios. E ainda que não os justifiquem, tentarão assim mesmo. Pois, as narrativas estão lançadas sem antes pensarem nas suas consequências. Agora, a diplomacia já vai ficando de lado e o ideal torpe começa a apresentar sua faceta autoritária. Lembrando que nesse estágio falta muito pouco para o povo mobilizar-se. A Constituição Federal, reagindo gradualmente contra a violação das regras que sustentam o próprio Estado Democrático de Direito. Uma grande parte do judiciário percebe o abandono da aplicação tradicional das leis. As decisões teratológicas que visam favorecer os integrantes dos cargos de poder mais alinhados com suas ideologias, apoiando-os por afinidade ou interesse pessoal. Os movimentos populares e a sociedade civil organizada também começam a despertar para os ataques sofridos pela Constituição Federal. A violação de direitos fundamentais dos cidadãos e o ativismo judicial denunciados por quaisquer meios de comunicação passam a sofrer perseguição político-ideológico-partidário. O Código de Processo Civil também vem sendo desrespeitado, processos nulos de pleno direito têm tramitado por inúmeros tribunais, em especial, perante a mais alta Corte de Justiça do país, no Supremo Tribunal Federal. Objetivamente, tem de tudo, desde a atuação de magistrados suspeitos até violação de objeto litigioso. Não se assustem, é isso mesmo. Estamos falando de fraude processual, ou seja, de crime praticado nos autos de processo, fica o registro da audiência gravada, logo após, realizada a sua transcrição. É que se obtém a verificação da idoneidade dos procedimentos, dando com isso estabilidade e segurança jurídicas, sob a proteção do devido processo legal. Não podendo de forma alguma, qualquer objeto litigioso do processo sofrer edição, seja suprimendo ou acrescentando o que quer que seja estarrecedor, como no caso em que o advogado criminalista J.I.F.F.R.Y. Chiquini, responsável pela defesa de alguns dos réus incluídos nos núcleos e da chamada trama golpista, denuncia. O advogado vem sustentando, notoriamente, a denúncia de alteração da prova dos autos do processo, que teria ocorrido fora do procedimento que determinou o próprio ato. Posto isto, ainda acrescentou, que sem a devida intimação para realizar o ato, bem como o prazo e a sua publicação, omissões que comprometem sua validade e eficácia, em suas palavras, alteraram a prova. Não obstante, aos que concordam com a forma com que se conduzem alguns processos, invertendo-se inclusive a hierarquia de normas. Como, por exemplo, desde quando um regimento interno de qualquer tribunal pode sobrepor-se ao texto constitucional ou de qualquer outra lei federal. A advocacia tem lutado com muita garra e empenho para restabelecer o império das leis sobre os regimentos internos de tribunais que suprimem direitos previstos em leis federais. O direito dos advogados realizarem sustentações orais em agravo regimental no âmbito do Supremo Tribunal Federal é um exemplo clássico de tal violação. A Lei Federal 8906/1994 VRS. O Regimento Interno do STF.
Alguém tem dúvida de que os advogados têm esse direito garantido em suas prerrogativas profissionais? Não para si mesmos, mas para o pleno exercício de defesa dos direitos dos próprios cidadãos. Outra questão sem pé e nem cabeça, inúmeras pessoas perguntam. Veja a questão do IOF, digam-me. Como é possível um único ministro, sozinho, derrubar uma decisão por maioria de votos dos membros do Congresso Nacional? Como assim? Parece um equívoco forçoso e sem amparo legal, não é? Opinião técnica. Um único ministro de forma monocrática não tem o poder de derrubar o que foi decidido pela maioria de votos no Congresso Nacional, constitucionalmente falando, em tese, isso seria possível. Sim. No caso em que, devido à relevância e o risco de impacto financeiro, econômico ou fiscal nas contas públicas, desde que o assunto fosse, de fato, decidido pelo plenário do STF em decisão colegiada, mas nunca por um único ministro sob o pretexto de, posteriormente, ter sua decisão referendada pelos demais membros da Corte, pois trata-se de questão formal. Quem estudou direito na faculdade sabe que a liberdade do cidadão não é igual à dos servidores públicos. Outro ponto interessante na forma de pensar dos atuais ministros do STF, se não vejamos. A Constituição Federal prevê que, art. 5º, em que, da CF/88 ninguém será obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Também chamado princípio da legalidade ampla, que garante a liberdade dos cidadãos. Já os funcionários públicos em geral, assim como os próprios órgãos, não gozam de tal privilégio no uso de suas atribuições. Veja bem, ambos estão sujeitos aos princípios da administração pública, sendo um deles derivado desse mesmo artigo 5º, inciso I, da CF/88. Porém, especificamente chamado de princípio da legalidade estrita, se não vejamos. Os detentores de cargos públicos ou quem lhes façam a vez, no uso de suas atribuições, somente poderão fazer ou deixarem de fazer alguma coisa, quando houver previsão legal, que previamente, assim os autorizem. Organismos internacionais estudam o direito brasileiro a fim de compreenderem o que está acontecendo no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, STF, é um vilão ou um herói? O judiciário brasileiro tem atendido às funções constitucionais que lhe foram confiadas? Ou, será que se revestiu de soberania estatal e agora transformou-se num monstro com poder maior, que subjuga os demais poderes? Será que algo fugiu dos ensinamentos do francês Montesquieu 1689-1755, responsável pela teoria da separação dos poderes, que estabeleceu o princípio da harmonia com mecanismos de freios e contrapesos? Já dizia o ex-ministro aposentado Marco Aurélio Melo, por ter sido membro do STF, exercendo a magistratura na Suprema Corte por mais de 31 anos, de 1990 a 2021, em vídeo aberto, através das redes sociais vem esclarecendo atuações teratológicas praticadas pela atual composição daquele egrégio tribunal. O que aconteceu com o princípio da inércia do Poder Judiciário? Agora, o órgão ganhou a sociedade e de ofício adentrou na vida dos cidadãos. Agora, os ministros viraram influenciadores digitais, atingindo questões em que ninguém os provocou. O Supremo, em especial, avoca processos em andamento, altera procedimentos e pune pessoas por suas convicções políticas. Vasculha publicações em redes sociais e considera punir crimes de opinião. Isso nos faz lembrar da advertência escancarada no clássico filme chamado 1984, que retratava uma sociedade oprimida pelo controle estatal da informação e do monopólio sobre a verdade. Existe de fato um grupo de assessores no gabinete à disposição de Alexandre de Moraes atuando com o objetivo de procurar evidências e provas que justifiquem o intuito já predeterminado pelo ministro. O ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro Filho, conhecido como Tagliaferro, vem publicamente denunciando, segundo afirma, ter um dossiê que me comprova que o ministro usa do gabinete para perseguição de seus desafetos e opositores. Os nobres ministros, cada qual, com seu ilibado saber jurídico,
Acaso esquecerão-se de que em matéria penal é inadmissível a interpretação extensiva para alcançar o que a lei não diz de forma literal. Acham que o povo não sabe o que é um tribunal de exceção quando o vê. A grande preocupação no Brasil com o chamado ativismo judicial. De qualquer forma, consequências virão, ainda que não se mostre saudáveis para uma democracia tal posicionamento. Contudo, é possível que mesmo assim, ao final saia fortalecida. É óbvio que o povo brasileiro sabe que existem órgãos próprios para investigação, polícias e procuradorias, quando os fatos são constatados. Geram boletins de ocorrência policial e relatórios oficiais, que são encaminhados para o Ministério Público, que é o legítimo detentor da persecução penal. O povo, que tem cada vez mais interesse por política, diferente do que pensam alguns ministros da Suprema Corte. Brasileiros que são capazes de compreender as discussões que estão além da atual pauta, e também conseguem separar o que são narrativas sendo que é realmente importante ou verdadeiro. Concluindo que o ano de 2026 está chegando. Estamos atentos e preparados para o que há de vir. Todos aguardamos um pleito eleitoral limpo, seguro, transparente e, principalmente, auditável do começo ao fim do processo, até a apuração e divulgação do resultado final. O Brasil precisa livrar-se das ideologias e restabelecer o respeito com os conceitos legais, com seu idioma oficial. As pessoas precisam de fazerem as pazes com os princípios e valores sociais, resgatar a honestidade que é imprescindível em qualquer relação, principalmente com a compreensão do certo e do errado, para voltar a sua admiração para com quem trabalha e produz, bem como reprovar a atitude de quem destrói e com o país não contribui. O povo quer de volta a sua liberdade, menos assistencialismo e mais espaço para a iniciativa privada. Empreendedorismo e apoio para o terceiro setor. Menos burocracia e mais investimentos nos meios de produção. O povo quer mais empenho na educação, segurança e saúde. A justiça precisa atuar contra os escândalos de corrupção e de desvios como os que agora ocorreram no INSS. Pergunta-se: cadê os ministros do STF? E até quando o erário será saqueado sem a devida punição dos agentes malfeitores? Querem pacificação nacional. Vão fazer o trabalho de vocês que anda bem aquém do esperado. A pressão aumenta no cenário interno e a coisa ganha outra dimensão no panorama internacional. Já se tem significativo impacto, afetando a economia e as relações diplomáticas existentes, que já perduravam por pelo menos 40 anos. De fato, estão sendo prejudicadas por uma ideologia cega de alguns, ao ponto de não perceberem que estão lidando com causas tão sensíveis quanto a vida e a morte. Ocupar um cargo de poder na República e tomar postura de rei, é trocar a toga pelo sudário, politicamente falando. É o mesmo que cavar a própria cova e pedir para ser sepultado. Ante o exposto, renovo meus votos de elevada estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais questionamentos ou manifestações dos aqui presentes. São Paulo, 16 de agosto de 2025. Autor: Dr. Reinaldo de Lima Queiroz, OAB SP 315.660.